Graça e paz, passando hoje aqui para te trazer uma palavra de esperança, uma palavra de vida. E o tema proposto nessa noite é: mantenha calma, Jesus está presente. Meditando em Marcos 4, a partir do versículo 31 a 41, vai nos contar um fato maravilhoso que Jesus fez naquela noite. Jesus estava do lado ocidental, pregando a palavra, disseminando o propósito para o qual ele veio cumprir nessa terra. E já era tarde, e Jesus decide ir para o lado oriental daquele lago. Ele fala para os seus discípulos: passemos para o outro lado. Jesus então se despede da multidão e ele entra nesse barco junto com seus discípulos. Jesus prossegue nesse mar. Jesus, como um homem naquele momento, ele cansado daquele dia de ensinamento, dia de milagres, ele vai à popa do barco para descansar. E Jesus ele pega no sono. A palavra de Deus vai dizer que quando o barco ele toma o seu rumo para o destino que estava ali planejado por Jesus, um vento forte começa a assolar aquela embarcação e as ondas do mar começam a ficar revolto e o barco ele começa a se encher de água. E naquele momento os discípulos eles ficam nervosos, eles ficam com medo, eles ficam achando que eles vão naufragar, eles acham que eles não vão sobreviver e eles começam a ficar assustados com toda a situação. Imagina você está no meio do seu propósito e no meio, quando você está seguindo, aparece uma situação contrária que não estava planejado, você não sabia que ia acontecer. Gente, pois bem, isso aconteceu na vida dos discípulos naquele dia. E aqueles homens atemorizados, começam a ficar ali afligidos, porque aquilo dali poderia ser um motivo que a vida deles fossem dada ao fim. Eu quero fazer uma pausa nesse momento para que você possa pensar. É muito diferente nos dias de hoje. Você fez planos, você sonhou com algumas coisas. Estamos no mês de maio e muitas coisas não se concretizou porque no meio de tudo aquilo que nós planejamos apareceu uma circunstância que não estava no nosso planejamento. Hoje estamos assolados dentro da nossa casa, sem realizar as nossas atividades porque uma situação contrária se levantou. E talvez você esteja aí dentro da tua casa, talvez não conseguindo dormir, talvez inquieto porque não consegue saber o que vai ser da sua empresa. Talvez inquieto porque você às vezes perdeu tanto tempo com a sua família e hoje você está tendo tempo com ela, mas você ainda não está sabendo como administrar, sabe? Um turbilhão de emoções acontecendo com você, pessoas que você conhece, pessoas que você está na sua família faleceram ou estão acometidas dessa doença e o medo, a aflição começa a tomar conta da sua vida, começa a tomar conta do seu ser. Os discípulos também passaram por aquilo dali. Mas eu quero dizer, Jesus estava na popa daquele barco e a popa do barco, ela é o final dele. E se você olhar as embarcações, embaixo dela tem algo chamado leme. Leme é aquele que vai dar o direcionamento. Querido, eu entendo que quando Jesus falou para aqueles discípulos, antes eles enfrentarem essa enfermidade, ei, passamos para o outro lado, querido, eles chegariam do outro lado, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor ao meu e ao seu respeito e ao respeito dos discípulos, ela não vai mudar. Se ele prometeu que chegaríamos ao outro lado, que eles chegariam, eles iriam chegar independente das circunstâncias, independente da situação. Porque Jesus e Deus, ele não volta atrás daquilo que ele falou, não é porque nós somos bons, mas é porque ele é Deus e ele não volta atrás daquilo que ele falou. E Jesus naquele momento, dormindo, os discípulos assustados chegam para ele e falam: mestre, mestre, não te vê que nós estamos perecendo nesse momento? O barco assolado pelas águas, talvez nós viemos a naufragar.
Sabe, querido, o que vai fazer a diferença na minha e na sua vida é a palavra que Jesus manda. Naquele momento, Jesus falou para aquele vento e para aquele mar parar. E a palavra vai dizer que houve calmaria naquela situação. E aí Jesus chega para os seus discípulos e fala: por que sois tão tímidos? Onde está a fé de vocês? Por que vocês têm pouca fé? Sabe, querido, eu quero te dizer nessa noite que muitas vezes diante do barco da nossa vida, nós falamos que Jesus está presente, mas nós não entregamos a Ele o leme das nossas vidas. Falamos que Jesus está sobre nós, mas nós estamos ali querendo direcionar o nosso leme. Os discípulos naquele momento eles estavam impotentes, nada podiam fazer, mas Jesus estava ali. Jesus estava presente naquela situação com a certeza que chegaria do outro lado. Jesus aí passa da situação de homem para Deus, porque como Deus, como Filho de Deus, Ele determina que aquela situação cesse. Sabe, querido, eu quero dizer para você nessa noite que talvez durante essa pandemia tempestade de coisas tenha acometido a sua mente. Eu tenho conversado com algumas pessoas que estão com muita dificuldade em conseguir dormir, em conseguir, sabe, viver. Sabe, chega um momento que nós precisamos entender que a fé é o que vai fazer o sobrenatural acontecer. Esse tem sido um tempo de ensinamento para mim, para as minhas emoções, e eu digo para você, não tem sido fácil. Deus sabe de todas as coisas. Mas Deus está dando a oportunidade para muitos que têm sido ausentes dentro da sua família e hoje está tendo que conviver. Muitos que muitas vezes estavam presentes, mas não estavam com a sua mente presente. Sabe, no meio de muitas situações, algo sempre se levanta para tentar nos desestabilizar a nossa caminhada. José recebeu uma palavra quando ele ainda era jovem. Mas nós sabemos que José passou por determinadas situações para que no meio da crise, no meio da situação contrária, ele fosse uma diferença na vida de um povo. Querido, que diferença você tem feito? Que diferença que eu tenho feito nesse tempo? Será que Jesus ele está na polpa do barco? Será que ele tem sido o leme para trazer destino, para trazer direção? A palavra de Deus ele vai me dar alguns princípios para que você precisa entender e manter a calma que Jesus está presente. Mas alguns princípios precisam ser estabelecidos. E o primeiro princípio que eu quero te falar nessa noite é o princípio da fé. A palavra em Hebreus 11:1 vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:6 vai dizer: ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele é galardoador dos que o buscam. Sabe, é necessário que eu e você venhamos nos aproximar. Querido, é tempo de relacionamento com Deus. Você não pode falar agora que você está cheio de coisa para fazer, porque você não está, querido. E qual é o tempo que você tem tirado para se aproximar de Deus? É necessário que aquele que tem fé precisa se aproximar dele. Sabe, o outro princípio que eu separei aqui é o princípio da esperança. Salmos 42:11 vai dizer: por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele que é o meu socorro e o meu Deus. Querido, nesse tempo, Deus tem sido o seu socorro. Nesse tempo, Deus tem sido o seu auxílio.
Nesse tempo, qual tem sido o teu louvor que você tem levantado para Deus? Será que o teu louvor só tem sido de medo? Sabe, querido, em Romanos 15, 13 vai dizer: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo, sabe, se encha você de toda alegria e paz na vossa fé, para que abundeis na esperança pelo poder do Espírito Santo. Que Deus encha de todo o seu coração de alegria e paz, querido. Outro princípio que eu quero falar para você é o princípio da força. Isaías 41:10 vai dizer: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Querido, é legítimo ter medo. Agora você vai escolher se você tem medo, mas você tem fé, ou você tem medo e você não tem fé nenhuma. Sabe, o quarto princípio que eu quero colocar aqui é que você descanse no Senhor, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes tudo, sabe, você coloque nas mãos do Senhor com súplicas e ações de graça. Isso está registrado em Filipenses 4:6, querido. Sabe, 1 Pedro 5:7 vai dizer: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Querido, você tem se sentido cuidado por Deus? Aqueles discípulos estavam sendo cuidados por Jesus. Querido, eu quero, nessa noite, poder encerrar com um último princípio, que é o princípio da alegria. A palavra de Deus está registrado em Tiago 1. Nos versículos 2 e 3. Meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé produz a perseverança. Querido, vamos passar por essa pandemia, vamos passar por qualquer situação contrária, vamos passar pelas perdas que tivermos de perder, mas algo ficou estabelecido na vida de cada um de nós: a vida eterna, salvação, Jesus Cristo, uma palavra liberada, passamos a outra parte. Que o Senhor te abençoe nessa noite. Que o Senhor faça resplandecer sobre ti, sabe, cada vez mais a luz dele, dê a paz, querido. Que você durma em paz, que você viva dias de paz, que você viva dias de esperança. Acalma, Jesus está presente. Pai querido, louvado seja o teu nome. Glórias a ti, Deus. Toma o leme da minha vida, das nossas vidas em tuas mãos. Traz destino, traz direção. Coloca esses princípios nas nossas vidas para que possamos entender que a palavra proferida ao nosso respeito, ela vai se cumprir, Pai. No mundo teremos aflições, a tua palavra diz sobre isso, mas ela nos garante para que possamos ter bom ânimo, porque como o Senhor venceu, nós venceremos também, Pai. Eu declaro sobre cada vida nessa noite, Pai, que talvez esteja triste, abatida. Talvez irmãos da igreja, pessoas que vão ser alcançadas por essa palavra através do Facebook, através das redes sociais, talvez não estão conseguindo dormir, mas que eles venham meditar nessa palavra e venham pôr realmente Jesus no barco das suas vidas e entregar o leme para Ele. Pai querido, em nome de Jesus eu abençoo, Senhor Deus, essas famílias, essas casas, e te peço a tua misericórdia sobre a minha vida, Pai, sobre a vida de cada um de nós, Pai. Venceremos mais essa etapa, Pai, porque precisamos cumprir o propósito que o Senhor destinou para cada um de nós. Em nome de Jesus nós choramos, em nome de Jesus nós te agradecemos e louvamos o teu santo nome. Amém, Deus. Graças a Deus. Deus te abençoe, querido.